Olá, aqui é Júnior Limeira e este é o podcast Cultura Além do Óbvio, uma produção dos estudantes de produção cultural do IFRN. Aqui, a nossa proposta é ampliar o olhar sobre a atuação profissional na cultura, explorando caminhos que vão além do que geralmente se imagina. Queremos conhecer diferentes trajetórias, ouvir experiências e entender como estão atuando os egressos do curso no mercado de trabalho. O podcast também nasce como uma forma de divulgar o curso de produção cultural do IFRN e de dialogar com quem se interessa em ingressar nessa área, mostrando a diversidade de possibilidades que ele oferece. Olá, meu nome é Leonardo, produtor cultural, e hoje vamos falar sobre a gestão pública de projetos culturais, saber o que está um pouquinho do outro lado dos projetos. E para contribuir com esse tema, convidamos Nízia Klosowski. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, agradecer por estar participando desse podcast tão bacana. Fiquei muito feliz com o convite e estou aqui para contribuir e a gente conversar um pouquinho sobre... A gente que agradece, Nízia. Vou falar um pouquinho aqui da sua trajetória, tá certo? Nízia, ela entrou aqui no nosso curso de produção cultural em 2015. Atualmente, desempenha atividades na Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Capitania das Artes, a Secult, desde 2017. Na Funcart, ela ocupa o cargo de gestão de organização e produção de eventos. Fez parte aí dos principais eventos da cidade, como o Carnaval e Natal, São João, Festival Literário, entre outros. Atua também, atualmente, com a SESI Big Band, a Orquestra Sinfônica do SESI, né? Não necessariamente uma orquestra sinfônica. Uma Big Band, uma a gente big band, não tem cordas. Cordas, puxando aí para o jazz, entre outros ritmos mais relacionados. Entre outros eventos também, está trabalhando no Festival de Jazz e no MADA, que são dois grandes eventos aqui da nossa região. Vamos aqui então, Nízia, a nossa primeira pergunta é sobre o trabalho do gestor cultural. Ele tem pouca visibilidade para quem escreve os projetos e eu queria saber, na prática, o que faz um gestor cultural de projetos? A gente tenta trabalhar com demandas que a gente recebe, né, da sociedade civil e de produtores, de artistas e também do público, algumas vezes, e construir essa necessidade, tentar sanar essa demanda de alguma forma. Geralmente a gente trabalha por meio de editais públicos, porque é uma forma de a gente abrir essa concorrência, né, enfim. Mas existem outras possibilidades também, por meio de contratações diretas. Sim. Por exemplo, um artista pode ser contratado naquele processo de inexigibilidade, não é? Sim. Isso que você quer dizer? No sentido de que não necessariamente ele precisa passar por um processo burocrático, administrativo. Aliás, é burocrático, mas não de uma forma como é um edital, com todos os processos ali marcadinhos no seu tempo. Isso. O edital seria algo mais amplo, né, para uma coisa maior. E as contratações diretas, elas ocorrem quando é algo mais pontual, vamos dizer assim, né? E aí, existem outras possibilidades também, por meio de termo de fomento, que eles beneficiam um projeto, já não só uma ação única, mas um projeto e abarca várias atividades. Também existe a possibilidade de projetos relacionados às emendas impositivas, dos sim, vereadores, sim, a gente trabalha lá por meio com muitas emendas impositivas de vereadores e deputados, tanto estaduais quanto federais, né? O que costuma, Nízia, diferenciar um projeto... Aí eu vou puxar um pouquinho aqui para uma outra atividade que você exerce, que é de parecerista, não é? Sim. Então, o que costuma diferenciar um projeto bem avaliado de um projeto apenas correto, no sentido de parecerismo? E comentar também qual é a função de um parecerista, o que faz, como faz, que Verdade. É uma função também não tão conhecida no meio dessas produções culturais. Uma produção muito importante, mas também não tão vista como o próprio produtor que está mais à frente e tem mais conhecimento do público. É uma função que a gente coloca, a gente como produtor e que participa de certames, é uma profissão que a gente coloca nossas ideias, nossos sonhos nas mãos dessas pessoas. Então, realmente, é um processo muito, muito bacana, muito interessante. Sim, sim. O trabalho do produtor já é um trabalho invisível, muitas vezes, né? Quando é correto, aí que é invisível, né? Que ninguém pode saber. O público não pode perceber, né? A nossa atuação ali. E o projeto da pessoa que escreve projetos também ficou há muitos anos assim. Inclusive, as pessoas tinham dificuldades até de pagar por esse serviço, porque não entendiam. Às vezes elas queriam pagar só quando fosse aprovado, mas para estar aprovado, ele tem que ser escrito. Então, eu já realizei um trabalho ali. Se a gente tiver uma parceria, lógico, a gente pode combinar de alguma forma de isso ser resolvido posteriormente, mas é um trabalho que existe e precisa ser remunerado, né?
Vocês fizeram muitas perguntas, eu vou por partes. Por favor, no seu tempo. Aí você me perguntou qual a diferença de um projeto bem avaliado para um projeto que cumpre só o que está posto. O rito. Eu acho que um dos maiores assim, desafios que o produtor tem, e do avaliador também, né, do parecerista, é conseguir, o produtor escreve e ele precisa imaginar que aquele parecerista não sabe nada daquele projeto. Nada, nada, nada. Como a gente trabalha aqui na gestão municipal, a gente acaba conhecendo os produtores, enfim, todo mundo acaba se conhecendo no final das contas, Sim. mas a gente tem que pensar que a gente está escrevendo para uma pessoa que a gente não conhece. Então, eu acho que o diferencial do bom projeto, do projeto bem escrito, é você colocar, lógico, a justificativa, orçamento, etc., mas você tem que pensar que a pessoa que lê aquilo dali, ela vai conseguir visualizar, do mesmo jeito que você visualiza seu projeto, do mesmo jeito que você quer passar aquele sonho para frente, quer fazer aquilo acontecer, que o parecerista também consiga ler e ver aquilo. Porque, às vezes, muitas pessoas falam o nome do projeto e colocam uma justificativa assim, muito breve, contando que as pessoas vão conhecer, por já ser um projeto que acontece, já teve outras edições, e, enfim. E, às vezes, de fato, é um sucesso e a gente só de ler já sabe do que se trata. Mas a gente tem que partir do pressuposto sempre de que aquilo dali é novo para aquele parecerista, né? Se mostrar uma pessoa neutra, apesar da fama de certos projetos, tem que se mostrar neutro, não é? Isso. Já aconteceu assim, da gente ver projetos, assim, vou citar exemplos, né? Tipo, uma banda que é muito conhecida na cidade, enfim. Só que se você não coloca ali seu currículo portfólio, se você não comprova de alguma forma que aquela banda tem um histórico e etc., você, enquanto parecerista, não pode pontuar aquele projeto baseado no que você já sabe. Você tem que basear sua pontuação, sua avaliação no que está posto ali no projeto. Então, às vezes as pessoas até ficam sem entender como é que pode uma banda assim. Mas não, você tem que partir do pressuposto de que o parecerista não conhece seu projeto, não conhece, enfim, o seu produto cultural, e apresentar para ele, e dentro daquela justificativa, daqueles objetivos, você tem que dar a forma mais clara dele entender, assim, é como se fosse um currículo do seu projeto. Então, você tem que colocar ali informações precisas, mas que passem tudo que o parecerista precisa saber, para conseguir dar, enfim, avaliar de forma justa, né? De fato. Nise, acompanhando o seu raciocínio, você fala muito da questão da imparcialidade, obviamente, né? Mesmo você trabalhando, como você acabou de dizer, a gente conhece muitas vezes os projetos por ser da mesma cidade, mas a imparcialidade é fundamental. Você não pode visualizar um projeto e porque conhece aquela pessoa e direcionar uma avaliação mais mais próxima no sentido. Então, eu acho que também essa separação é importante. Além disso, Nízia, outro ponto também sobre a escrita de projetos, e eu acho que para o parecerista também é muito importante, no sentido de que são volumes muito grandes de projetos nessas avaliações, em editais principalmente. E acho que um ponto é que o produtor pensa que escrever muito é qualidade. E muitas vezes, o quanto mais sucinto e objetivo você for, para o processo deve ser mais interessante, porque ele vai conseguir entender de forma objetiva e clara e poder, inclusive, inclinar melhor o seu olhar, nessa cosmovisão que você coloca de já visualizar o projeto. Sim. E aí as pessoas, às vezes, elas também têm dificuldade nesse preenchimento enfim, da ficha cadastral do projeto. Quando você tem ali os objetivos, as metas, você precisa ser direto. Quantos shows que você vai fazer? 3 shows. Então, as suas metas, seus objetivos, tem que estar ali muito especificado. Se você quiser falar de conceito, que é preciso também, você deixa para a justificativa, enfim, para outros momentos ali do projeto, para você conseguir, de fato, ter uma avaliação melhor, né, do seu objetivo, ali, do seu projeto. Porque aí ele vai ver os objetivos, as metas, tudo direitinho, e quando for chegar na justificativa, ele vai entender o conceito daquilo, mas também, se ele precisar ir para uma coisa mais objetiva, para um orçamento, ele tem que ter isso também posto lá, sabe? Então, são momentos diferentes, dentro do mesmo documento, que a pessoa precisa preencher aquilo dali de uma forma que fique clara, né? É como um fluxograma, né? Você vai encaminhando para o ápice do projeto, que seria aí a justificativa e mesmo como a gente fala de rúbricas, né? E principalmente se é dinheiro público, a gente precisa realmente estar com tudo muito bem definido e para que não hajam falhas, né? Exato. Muito legal. E outra coisa também importante, gente, muitas dicas aqui. Pega essas dicas que Nízia está mandando muito bem aqui nas dicas. E a questão de o projeto ser contínuo, então, assim, mesmo que haja uma continuidade, como, por exemplo, festivais musicais, um exemplo que eu posso dar aqui, a cada nova edição desse projeto, ele é um novo projeto. Então, é um novo tema, uma nova busca dentro da própria cidade, no novo público, enfim, formação de plateia. Então, é entender que o seu projeto já é conhecido, mas ele precisa de uma inovação, trazer o que é que eu tenho de novo para apresentar nesse projeto, que não seja só o nome que ele já tem, não é? Exato.
Vamos seguindo então, minha gente. Eu vou fazer aqui então a próxima pergunta, Nízia, que está relacionado aqui com a avaliação também. Quando um projeto chega para avaliação, quais são os... Acho que meio que você já respondeu, mas vamos só dar uma complementada na fala. Quais são os primeiros pontos que a sua atenção logo se volta nessa leitura inicial? Qual é o primeiro ponto, talvez assim, posso dizer assim, que lhe chama a atenção como parecerista para que você entenda que aquele projeto, isso aqui parece que vai dar bons frutos aqui nessa avaliação? Eu sou metódica. Eu vou logo para número. Eu vou logo para objetivo, assim, e vou muito para meta. Depois eu vou para orçamento para ver se bate. E aí depois que eu vou ver conceito. Porque, às vezes, tem gente que escreve o projeto, tipo assim, o limite é 20 mil reais, aí ela coloca um orçamento de 40 mil. Aí não adianta, entendeu? Nem se for uma ideia muito boa, aí a gente vai pontuar isso, né? De forma Sim. que não será contemplado, porque está fora do orçamento, da viabilidade, etc. E aí eu, pelo menos, e acho que alguns colegas também, vão muito nessa parte mais objetiva, para depois ir para a parte mais conceitual. Perfeito. E talvez, assim, eu acho que é um ponto importante, porque você talvez perderia tempo vendo o conceito quando chegar lá se deparar com a situação falha, como, por exemplo, exceder o valor que o projeto, o edital exige. Né? Então, talvez já é uma forma também de você dinamizar o trabalho ali naquele volume gigantesco de projetos que você tem para avaliar. Eu acho que é um dos pontos que o pessoal mais comete erros, assim, é a questão do orçamento. É bem complicado. E também, assim, quando não se relaciona com as metas, você fala que vai ter tantas exibições, e aí quando você vai para enfim, para o orçamento, você não vê nada relacionado à exibição. Você não vê aluguel de projetor, enfim, tela, ou como é que vai ser viabilizado o espaço de... Enfim, né? E aí você fica sem entender como é que vai ser isso, e aí você tenta buscar uma justificativa ou algum local explicando que vai ser viabilizado de outra forma, com a parceria, enfim, e não acha. Aí você fica, será que a pessoa vai conseguir executar? Porque ela colocou orçamento para tanta coisa, mas para... O principal, tipo assim, um projeto de audiovisual e mesmo que não tenha mesmo que não tenha no projeto, é importante falar como consegue, não é? Tipo assim, se eu tenho um orçamento de audiovisual que não fala sobre como vai custear isso, mas eu falo, eu vou fazer uma parceria com a Cinemateca Potiguar. Então, isso. Aí você já subentende que lá vai ser dado esse suporte de equipamentos. Exatamente. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, fica aí atento, gente. Prestem atenção na planilha orçamentária, linkem tudo que você está escrevendo com a planilha orçamentária para ficar bem objetivo e claro, para ninguém ficar de fora aí nos certames. Quando a gente trabalha com editais ou enfim, coisas que abrangem concorrência, a gente não pode entrar em contato com o produtor, né? Enfim, mas quando são projetos que a gente sabe que vai ser viabilizado, porque quando é por meio de emenda impositiva, aquilo dali já tá certo, aquele valor, aquele orçamento já está destinado para aquele objetivo. Só que, às vezes, dentro do plano de trabalho do termo de fomento, às vezes ficam algumas lacunas nesse sentido. E a gente entra em contato com o produtor e fala, você fala que vai viabilizar tal coisa, mas o principal, tipo assim, vai ter show, vai ter apresentações musicais, mas você não cita os artistas, né? Quem serão os artistas? Então, a gente liga para perguntar e aí consegue preencher as lacunas. Mas até para justificar o cachê desses artistas, né? Quando é edital, aí não tem o que fazer. Você vai colocar, enfim, do seu parecer, né? Mas, às vezes, você fica querendo que aconteça aquilo dali. Você, caramba, que pena. Mas, enfim, bons projetos que ficam para trás por causa desses detalhes que realmente a gente não pode deixar passar, sabe? Aí, antes de continuar, eu queria também perguntar sobre parecerista, como você se tornou, porque o curso de produção cultural aqui, pelo menos por enquanto, não tem nada específico falando sobre pareceristas, mas é um curso fora do produção cultural que envolve a produção. É um curso da Escute, né? Que Isso. você faz, tem lançamentos, não é sempre que está aberto. Aí, depois desse curso, você está apto para se tornar parecerista. Mas aí, como você é chamado para esses projetos? Quem vem te procurar, você já é fixa. Inclusive, a Escute é uma ferramenta muito bacana para nós produtores culturais, porque lá você acha, inclusive no setor administrativo, que é outro ponto que a gente também tem dificuldade como produtor cultural, é nesse pensar administrativo, que a gente tem a cabeça pensante, executiva, mas na hora da caneta lá administrativa a gente tem dificuldade. Então, fica a dica também aí, procurem aí a Escute, que é uma ferramenta do governo, do Ministério da Cultura, muito bacana de formação. Eu acho que a maior dica desse podcast vai ser a Escute, porque tem muitos cursos bacanas, tem o de parecerista, tem de coisas mais técnicas também, de audiovisual, de, enfim, figurinista, tem de gestão, tem um específico que é para gestores
públicos de cultura de municípios. É muito específico. Muito específico. Já fiz. Eu tenho uns 10 cursos da Escute. Maravilhosos. Eu amo. A garota propaganda da Escute. Da Escute. É muito importante. E assim, eles estão começando agora. Eu imagino que com o tempo vão aparecer mais coisas, né? E é muito, muito, muito bacana mesmo. E aí você fez uma pergunta sobre... Depois que você fez o curso, como você é chamada para ser parcerista e como as gestões chegam em você para fazer esses pareceres? Pronto, não chega. Não chega? Você tem que se inscrever. Aí, hoje em dia, aquele assunto do início, antigamente o pessoal simplesmente era um trabalho invisível e não remunerado. Hoje em dia está começando a se perceber que, de fato, precisa da remuneração. E também como avaliar isso, como saber quem é parecerista, quem não é, enfim. Fizeram esse curso e agora muitos editais no Brasil estão utilizando ele como prerrogativa para você se inscrever como parecerista em muitos estados. Eu já vi, assim, dezenas de editais no Brasil todo. E é isso. Hoje em dia está tendo esse curso, que é muito importante. Tem muita gente também que já vem com a experiência, assim, de muitos anos. E muitos editais que precisam desse curso para você conseguir se inscrever. Para você ser parecerista também, eu acho que você precisa também ter escrito projetos para estar do lado de lá, para agora você poder avaliar e, enfim, ver como é que é o projeto, né? Perfeito, Nízia. Essa pergunta que eu vou fazer agora, eu acho ela, inclusive, bem importante, porque a gente fala aqui de territorialidade. Então, nesse contexto de avaliação, como é que fica essa sensibilidade, esse entendimento? Porque a gente tem comunidades tradicionais, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, que escrevem seus projetos. A gente sabe também que pode haver editais direcionados para essa população, mas num caso de não ser algo mais direcionado, uma coisa mais ampla. Essa acessibilidade do parecerista, por exemplo, com essa diversidade territorial, como é que isso funciona? Como é que você vê essa questão desse olhar mais inclusivo dessas comunidades, dessa territorialidade? Sim, como você falou, hoje em dia, cada vez mais, os editais estão pensando nesses outros segmentos. Então, eles estão falando sobre povos tradicionais, sobre, enfim, PCD, mulheres, enfim. O governo do estado, acho que foi na PENAB do ano passado, ele pontuou, inclusive, pessoas que se enquadravam dentro dessas cotas. E aí, a sensibilidade do parecerista vem no sentido de analisar a ficha técnica, né? Quando você analisa e entende quem é a pessoa, enfim, o público-alvo daquele projeto, ou até mesmo o produtor cultural que executou aquele projeto, né? Que executou aquele projeto cultural, ela vem disso, vem de analisar a ficha técnica, enfim. E aí os editais, assim, eu acho que a grande coisa seria os editais mesmo serem específicos, porque é muito complicado, até questão de orçamento mesmo, você querer concorrência entre linguagens diferentes, Sim. né? Existem linguagens, o audiovisual, como a gente já sabe, é uma linguagem muito cara, né? Exato. Então, assim, não tem como você concorrer um projeto de audiovisual com de uma outra linguagem que é mais simples de executar, né? Verdade. Então, eu acho que o ideal seria os editais já virem preparados para cada público e cada segmento, que seria mais fácil, porque é muito subjetivo. Se o parecerista não tiver um entendimento ou, enfim, uma afinidade com aquele assunto, talvez ele passe desapercebido, ele não tenha, enfim, a atenção que deveria ter, né? E, de repente, por exemplo, no caso de projetos relacionados ao PCD, que o parecerista também possa ser uma pessoa, talvez, que viva nessa situação, ou que seja de um território quilombola, ou mesmo uma pessoa racializada, para o caso de cotas para pretos e pardos, né? Acho que é realmente muito importante. Outra coisa também que eu acho que é importante ressaltar obviamente, que a gente tem que dar acesso e ser inclusivo no nosso projeto, mas também vamos pensar de uma forma sensível, porque acaba que, pela exigência dos editais, as pessoas saem botando, meu projeto tem mulheres, tem negros, tem gays, mas espera aí, isso você está fazendo realmente inclusivamente, ou você está só querendo mostrar ali para o parecerista que você incluiu, mas de que forma essas pessoas estão sendo realmente inseridas? Então é bom pensar assim, eu preciso incluir, ter inclusão no meu projeto? Precisa, mas que seja realmente de uma forma de fora para dentro, genuína, e não somente técnica, né? Não só no papel. Não só no papel, mas que de fato aconteça. Porque é isso, né? É inclusão acima de qualquer coisa. E hoje em dia, o projeto cultural que não tem a visão da inclusão, ele realmente está totalmente ultrapassado. Então, para que serve esse projeto? Exato. Qual é a finalidade desse projeto, se não é atender a população como um todo, né? Com quem ele comunica, não é? É verdade. Obrigado. Tá muito bom, né, nosso papo, Leonardo. Nízia tá dando um show aqui. E aí vamos seguindo aqui com as próximas perguntas. Só me encontrar aqui. Nízia, o seu trabalho de parecerista também como gestora,
de que forma esse trabalho ele pode contribuir para tornar os editais mais democráticos? Meio que a gente já meio que vai respondendo, mas é só mais uma complementação também. Torna esses editais, de que forma o seu trabalho, como parecerista e como gestora também, né, atuando ali na Funcarte, de que forma esse seu trabalho ele pode contribuir para tornar os editais mais democráticos e atendendo a grupos territoriais? Que acho que meio que você já respondeu anteriormente. Se puder só dar uma complementação. É base do diálogo mesmo, para tentar entender as necessidades, porque às vezes a gente imagina que algum segmento ele está precisando de uma atenção a mais, e aí quando você vai ver em outra realidade, tipo assim, a gente aqui no município de Natal acha que a realidade está de uma certa forma. Quando você vai ver o governo do estado, eles lançam editais que suprem essa necessidade. Sim. Então, aí você tenta fazer algo para poder fazer um contraponto. O que não foi abarcado lá, tenta fazer aqui, sempre com diálogo, enfim, fazendo oitivas e etc., para poder ter esse feedback do público-alvo, que são os produtores. Né? Daí a importância das consultas públicas, nesses editais. Sim. É importante que a gente tenha um olhar atento e participar das consultas também, né? Não adianta você lançar uma consulta, você vai lá, está reclamando, está questionando alguma situação, mas não vai lá e faz a consulta. Então, sempre reclamar depois que o edital está no ar. Sempre colocar a sua visão e o seu entendimento para contribuir com com o todo de um projeto, de um edital cultural, enfim. E sobretudo esses editais com verba federal, né, que é a LAB, que vai ficar com a gente durante 5 anos, né, que virou um programa. É muito importante, porque é um valor expressivo, né, que a gente não costumava ter acesso e que agora está garantindo, né, durante, acho que mais 3 anos, agora até 2028, né. Então, é importante realmente participar. A gente sabe que é corrido, todo mundo está nessa vida corrida, que às vezes não dá para participar, etc. Mas quem participa de um grupo, de um coletivo, enfim, tenta colocar algum representante, aquela pessoa mais desenrolada para ir lá e perguntar e tudo, porque às vezes é muita demanda, são muitas linguagens, são muitos segmentos, são muitas coisas para dar conta, e realmente quando você vem e traz o olhar do que você vive, né, é importante para a gestão pública também ter esse insight, né? Nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas que inclusive está muito bacana, e essa pergunta agora eu acho que tem um pouco até de afetividade, que a gente vai pensar na Nísia enquanto egressa mesmo do curso aqui de produção cultural, e aí a gente pede para você, Nísia, dizer assim, quais são as orientações que você poderia dar aos estudantes atuais de produção cultural que estão começando a escrever projetos para editais, enfim. Qual dica, qual orientação, qual caminho essas pessoas devem seguir na sua visão? Eu acho que ler projetos de outras pessoas. Se você tiver amigos que já trabalham na área, tudo, pedir um projeto, ou até mesmo ajudar a fazer de alguma forma, participando, né, para você ir aprendendo, porque aos poucos você vai ganhando essa experiência. Eu lembro que a primeira vez eu era aluna da professora Nara, e eu paguei a disciplina de projetos com ela, projetos 1 com ela. E aí, assim, eu lembro que a primeira vez eu achei a coisa mais difícil do mundo. Mais difícil. Meu Deus, que coisa difícil. Como assim? Era... Enfim, para mim era um desafio. Uma coisa nova, né? E aí, hoje em dia, a gente vê um projeto e diz... Que coisa simples. É tão simples preencher isso aqui. Que coisa fácil, né? Mas realmente, porque com o tempo você vai lendo, vai, enfim, fazendo... prática mesmo, como tudo, né? A gente, quando vira adulto, sabe que não existe essa história de dono. Lógico que você pode ter uma predileção por alguma coisa e tal, mas... Treinar, escrever, fazendo, sempre lendo o que puder, né? E ver os editais, gente, pelo amor de Deus. Quando sai o edital, tem que ler o edital para você saber o que o edital está pedindo. É isso. E saber interpretar o edital. Saber interpretar o edital. Cada edital tem sua peculiaridade. Eu sou analógica nesse sentido. Sempre que sai um edital que eu tenho interesse, eu imprimo o edital e vou com a canetinha, marcando. Marca texto. E conforme eu vou sanando, né, as demandas dele, eu vou lá colocando que está tudo certo, o que não está. Se ficar com alguma dúvida, manda e-mail. Sempre. Todo edital tem algum e-mail para você mandar, algum canal de tirar dúvidas. Não tenha medo, porque às vezes pode sair o edital com erro, né, com algum equívoco ou com alguma informação dúbia. E aí você manda um e-mail, sana, depois sai um edital corrigido, né, um apostilamento, alguma coisa nesse sentido. E aí, enfim, não fica ninguém com a dúvida. Ou seja, se espelhem os coleguinhas. Não é copiar. Eu acho que ideias boas elas têm que serem multiplicadas mesmo. Então, de repente, você cria uma pastinha ali com aqueles projetos que você mais se identifica e vai se espelhando nessas pessoas que lhe inspiram. E aí eu quero saber de você, para quem se interessa por esse campo, que caminhos existem para se tornar, por exemplo, um parecerista? Você até já disse a questão dos editais, mas vamos reforçar. E gestor cultural também. Pronto. A gente tem esse curso aqui do IFRN, que eu acho assim, um curso de excelência, um curso de gestão de produção cultural, né, tecnologia em produção cultural aqui no IFRN das Rocas. Eu acho que é um
um divisor de águas na minha vida, assim, como entendimento disso tudo, né? E hoje em dia, assim, a possibilidade de cursos também que você consegue na internet e tal é muito, muito legal para quem quer seguir essa área de gestão, enfim, parecerista. A Escute também é outro lugar que não pode deixar de falar. O Itaú também tem uns cursos muito bacanas também, relacionados à área de cultura. E é isso. Participar dos projetos também como público mesmo, porque você vai e você consegue analisar aquilo dali. Poxa, se fizesse assim seria melhor, ou não, que ideia genial, que legal. Você consegue começar a perceber as demandas que existem, as lacunas que existem, né? Conversar com os artistas, entender o que eles estão pensando, precisando, planejando e chegar junto e começar a fazer mesmo. E chegamos aqui nos momentos finais da nossa entrevista, muito proveitosa, Nízia, muito obrigado mais uma vez. E aí eu queria que você me dissesse algumas indicações, por exemplo, um espaço para compartilhar um produto cultural que tenha te inspirado, que você tenha consumido recentemente. Algum projeto, enfim, uma peça teatral, um projeto cultural que te inspira, ou que te inspirou, ou te inspira ainda. Eu tenho uma colega, que foi uma colega de curso, né, uma amiga que foi colega de curso aqui, a Camila Cassiani. Ela tem uma produtora que é especializada em escrever projetos, que é a Poti Produções. E aí, assim, eu fico indignada como aquela menina consegue escrever projeto. E aí, a gente estava conversando até recentemente. Esse ano, ela sempre escreveu projetos para outras pessoas, né? E aí, esse ano, ela disse, 2025, né? Ela disse, esse ano eu vou focar na minha produtora. E vou dar prioridade depois que eu vou fazer projetos para outras pessoas. E aí, ela escreveu 10 projetos e aprovou 8. Eu fico indignada. Aí, depois ela... Fica a dica, pode ter produções. Foi, depois que ela fez isso, assim, ela disse, não, aí agora eu já... Tipo assim, essa minha inquietação pessoal de sempre estar fazendo para os outros e não estar fazendo para mim, aí fez esses 8 dela, aí ela disse, não, agora eu vou voltar a escrever o pessoal. E o pessoal desesperado, assim. E aí a bicha sempre aprova os projetos, fica indignada. Aí agora recentemente fechou, né, a lei de Maranhão, a lei de incentivo à cultura do município. Fechou agora dia 15 de dezembro. Aí eu falei com ela, acho que dia 14. Ela, mulher, eu não tenho condições de falar com as pessoas, porque eu estou com não sei quantos projetos e eu não tenho dúvida que serão 90%, 100% tudo aprovado, porque é realmente muito, muito, muito esperador mesmo. Ela tem... sei lá, não é dom, né? Mas, assim, muito treino de escrever. Muita prática de escrever. É um absurdo, assim. Eu sou indignada, eu digo a ela. Mas é bom isso. Saber que é uma mulher, bom saber que é Sim, nossa, uma mulher. Potiguar. Ela é produtora, né, de formação aqui também, mas ela também é historiadora lá pela FRN. Olha. Então, eu acho que essa carga de leitura também ajuda muito, né? É um diferencial. Então, é um diferencial. Então, é isso. É consumir mesmo, ler e consumir também produtos culturais, né? Ir a peças, assistir filmes, etc. Que você vai... Tem que estar inserido no meio, né? Tem que estar inserido no meio para saber o que está acontecendo, né? E ainda mais uma questão... boa, mas um ditado que diz quem não é visto não é lembrado. Então, se você é um produtor cultural, você precisa circular no meio. Sim. Até porque aí daí surgem oportunidades importantes em trabalho. Sim. Quantas pessoas não conseguiram trabalhos ou mesmo um emprego dentro de um evento cultural, conversando com as pessoas e aparece ali uma oportunidade. Então, isso é fundamental. Exato. Estar inserido no meio do setor. setor. Faz parte da nossa profissão, né? Foi um prazer receber você, Nízia. E onde é que a galera pode te encontrar? Redes sociais... Gente, eu que agradeço. Fiquei de verdade muito feliz quando recebi o convite. A gente legal. às vezes se esquece que fez o curso, porque a correria é tão grande. Aí, não, porque você é egressa de produção cultural. Pode crer, eu terminei o curso de produção cultural, né? Gente, muito obrigada mesmo, de verdade. Parabéns. Muito bacana o conteúdo, muito bacana a iniciativa, muito legal. E podem me achar na Funcarter. Mas o meu Instagram é Nízia Klosowski. E é isso. Quem quiser dialogar, conversar, estou sempre à disposição, viu? Maravilha. Foi muito bom te receber aqui, Nízia. Obrigado por voltar ao FRN, compartilhar com a gente essa sua trajetória muito legal, muito bacana, muito inspiradora. E com certeza essa conversa amplia o olhar e abre os caminhos para muitos estudantes de produção cultural.